Oi! Aqui é o Na Real Oficial, o desconforto semanal sob medida. Rindo de nervoso, rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Hoje eu queria trazer um tema aqui pra vocês, que queria entender se vocês acham que a gente é viciado em algum tipo de sofrimento. Eu tava ouvindo esses dias aquela música Somebody That I Used to Know, e chega uma parte que ele fala assim: You can be addicted to a certain kind of sadness. Você pode ser realmente viciado em algum tipo de tristeza. E isso me fez refletir muito, assim, sobre se eu sou viciada em sofrer por alguma coisa. E aí eu queria entender com vocês, se vocês também acham isso. Não sei o que falar. É um assunto muito profundo. A única coisa que eu me lembro, assim, rápido, é de músicas. Eu gosto muito de músicas tristes, músicas antigas, músicas tristes e que me levam a refletir em coisas sobre a vida, coisas que eu já passei. E é meio que gostoso pensar nisso. Então é meio bizarro, né? Mas é isso que vem na minha cabeça, assim, a primeira coisa. Sabe, você às vezes colocar uma música que vai meio que te levar para um lugar não tão legal, mas que é legal estar às vezes. Sabe o que isso significa? Não sei se vocês já tiveram isso. Meu, mas pra mim, entrou muito num lugar de assim. Sabe quando tá tudo. Às vezes tá tudo certo, e aí você começa a procurar algum motivo de ficar triste, assim, sabe? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tava, há algum tempo atrás, eu tava bem incomodada, assim, com o meu trabalho, já tava, tipo, desmotivada, já tava querendo mudar de ciclo, assim, tudo mais. E hoje mudei bastante, assim, e eu sinto falta de sofrer pelo trabalho, assim, sabe? Eu não sei se tá claro assim, mas sabe quando você chega todo dia e fala assim, nossa, meu, hoje foi muito difícil tal coisa, e nossa, essa reunião foi muito difícil pra mim, foi muito difícil de fazer, e tipo, hoje eu tô assim, nossa, mas tá tudo tão tranquilo no meu trabalho, tipo, tô sentindo falta de uma emoção, sei lá. É um pouco disso, assim. Às vezes eu sinto falta desse, dessa, desse sentimento de, tipo, talvez seja de reclamar. Talvez seja um vício em reclamar. Pode ser. Pode ser. Ao invés de um vício de sofrer. Mas às vezes eu acho que eu fico procurando, assim, coisinhas para eu reclamar, coisinhas para sofrer, para eu falar assim: ah, não, mas tá foda aqui, né? Porque, ai, tô passando por isso e isso no trabalho, sabe? E pra mim é sempre muito relacionado ao trabalho, muito. Não sofro muito por outras coisas, assim. É sempre muito trabalho que eu penso, assim. Bom, eu acho que eu sou viciada em sofrer no sentido de quando alguma coisa acontece que eu fico muito triste, eu demoro muito pra sair dessa tristeza. Então, aí quando eu saio dessa tristeza, eu fico com essa sensação que você fica, de tipo, Tipo um cadê? vazio, né? Sabe? Sim. Exatamente. E não que esteja bom estar ali naquele momento de sofrer e tal, porque já é de mim sofrer muito, né? Enfim, chorar Não é muito que é e. bom, é que é um lugar conhecido. Exatamente. E aí, quando, sei lá, essa parte passa, você fica tipo, nossa, mas eu não chorei hoje? Sei lá, eu pelo menos fico nisso, né? Um tempo. E às vezes você se leva pro buraco, né? Tipo, repensando, mas por que fizeram isso comigo? E assim, são por coisas que você talvez nunca vá ter a resposta. Eu, pelo menos. Não vai ter. né? E mesmo se a pessoa falar, não vai ser o suficiente. E você não sabe se a pessoa vai estar sendo 100% Mas sincera, eu né? acho que não vai ser o suficiente. Eu acho que a nossa cabeça é muito louca, porque eu acho que a gente sofre por coisas que acontecem, a gente sofre pela possibilidade de, sei lá, das coisas terem sido diferentes. E aí, quando esse sofrimento passa, a gente também sofre porque a gente não tá mais nesse sofrimento. Eu lembro sei. de uma situação que, quando eu estava solteira, eu sempre que eu me envolvia com alguém, eu meio que já previa o fim. Então, parecia que eu ficava procurando coisas, ou meio que eu, de alguma forma, eu acho que eu levava as coisas a acabarem mesmo,
pra justificar que, ai, ninguém serve pra mim, ou de alguma forma no meu inconsciente falar que eu não sou boa o suficiente pra pessoa. Sabe esse tipo de coisa? Então eu entrava nesse buraco e eu sempre trazia as justificativas de outras pessoas. Ah, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas no fundo, sinceramente, eu acho que eu não estava preparada pra ser feliz. Mas você não Então acha eu me também que pode sabotava. ser uma forma de você tentar se proteger de sofrer? Mas aí você se protege de ser feliz também. Sim, mas aí entra na outra esfera. De O tipo, você tá contrário, fazendo né? isso porque eu não quero sofrer. Então Mas eu você vou sofre. antecipar o meu sofrimento É. pra não sofrer mais lá na Nossa, frente. isso é antecipar. Porque se no fundo eu já sei que não vai dar certo com essa pessoa, então eu só tô antecipando, mas na real eu não sei de nada. É como se eu controlasse a minha vida e as pessoas, mas eu não controlo nada, né? Exatamente. Mas a gente tem uma falsa sensação que estamos controlando as coisas. Sim, e no meu caso, quando eu não controlo, que eu entendo que é uma falsa sensação o controle, mas em alguns momentos você sente que você tá no controle daquilo, né? E quando você perde o controle, lá vou eu de novo. No ciclo sem fim desse Sim. sofrimento, assim. Sim. Que loucura, É né? uma loucura. Mas sabe o que eu pensei também nesse negócio de ser viciada em sofrimento? Sabe quando as avós se encontram? Aí fica uma falando pra outra de quem tá com mais doença, quem tá com mais dor. Tipo, pra mim entrou nesse lugar, assim, sabe? De tipo, cara, às vezes eu sinto que a gente precisa de alguma coisa pra tá sofrendo ali. Alguma coisa precisa tá fora do lugar pra gente, sei lá, sentir que tá vivendo. Não sei, entendeu? Acho que o sofrimento talvez ele traga uma emoção mais forte. Conhecida. É, conhecida. Pode ser que seja conhecida e, conhecida. consequentemente, mais intensa do que quando a vida tá ok. Porque quando a vida tá ok, parece que tá monótona. Sei lá. E parece que tem alguma coisa de errado, né? Quando tá tudo bem, tipo, meu, não é possível, tem alguma coisa estranha. Tipo, eu já fico sentindo que vai vir uma coisa muito ruim, porque não é possível estar tão bem, assim, tão tranquilo. Eu passei muito por isso quando eu comecei a minha relação com o Matheus. Eu ficava buscando coisas ruins, erradas, querendo achar pelo em ovo, porque eu estava acostumada com um padrão de relacionamento que era sempre ruim. Sempre acabava em algo ruim. Então, eu percebi que eu estava viciada em buscar o sofrimento nas relações. Caraca, não, era bem isso que eu tinha pensado mesmo, bem esse vício de sofrimento, assim, de buscar coisas que fizessem a gente sentir que tá sofrendo mesmo. E às vezes era isso, ter assunto, porque para as nossas avós, por exemplo, doença é assunto, assim, delas. Nossa, a minha avó, você fala, chega na minha avó e fala, vó, tá tudo bem? Mais ou menos. Nunca, tamo indo. Ela nunca responde, tá tudo bem. E assim, a minha avó não tem um problema de saúde. Nada, nada. Ela toma um remédio pro colesterol. Mas a sensação que eu, né, minha mãe temos é que a minha avó queria ter tudo. Não, mas eu acho que aí entra em outra coisa, porque a gente tá morando na casa do meu sogro e lá tem a mãe dele. Ela vai fazer 85 anos e ela é super saudável. Apesar de ter diabetes e pressão alta, ela tem uma ótima saúde, ela é muito bem da cabeça. E eu percebo que, às vezes, reclamar ou falar de algo ruim é o assunto que ela tem, porque nada está acontecendo na vida dela. Então, parece que ela tá querendo arrumar assunto para ter o que falar. Sabe aquela questão da utilidade que a gente já falou? Eu acho que reclamar ou entrar nessa vibe de falar de coisas ruins é simplesmente ter algo para falar. Pode ser também o que a gente falou, que ter coisas para reclamar ou coisas ruins, parece que a pessoa tá mais viva do que se ela falar sobre coisas boas. Então, eu acho que isso são padrões ancestrais de verdade que a gente carrega no nosso DNA, assim, e que tem que ser quebrado de alguma forma. Alguém da linhagem vai ter que quebrar isso, porque às vezes eu me sinto mal por estar bem e não ter nada de ruim pra falar. E às vezes não, eu fico nesse padrão de querer arrumar coisas ruins, mas nada está acontecendo de ruim. Então, eu vejo isso muito na família, sabe?
uma construção de padrões, de anos, de gerações, que principalmente em mulheres, né? Sim, com certeza. Sabe o que às vezes eu penso também? Hoje, né? Faz tempo já. A gente tem muito. Tipo, sabe essa história de ver muito filme, ver muita série e tá sempre. Quando você vê nesse tipo de entretenimento, tá sempre acontecendo alguma coisa. Então, às vezes, eu acho que também nossa cabeça ela vai se condicionando a, tipo, histórias de TV, histórias de série, histórias de filme, que tá sempre tudo acontecendo e sempre tem alguma barreira pra pessoa passar, pararará. E aí a gente se sente como se não tivesse vivendo, se não tem nada pra, tipo, falar, puta, isso tá acontecendo comigo, sabe? Sim, eu acho que é como se não tivesse um desafio. A coisa vem fácil, tipo, ela não tem Não é nenhuma valor. história Talvez. boa, né? Mas é isso que nem a Elo falou, nos filmes, nas séries, tá sempre acontecendo alguma coisa que a pessoa tem que superar um desafio. Não vem de uma forma fácil e tranquila. Então, de novo, é condicionado que pra valer a pena, tem que passar por esse obstáculo, sabe? Eu acho que faz sentido. Sim, total. É um storytelling, né? Se eu vejo padrões na TV de histórias ou filmes ou vida das pessoas, que se aconteceu isso, o resultado é esse, meio que a gente prevê o sofrimento de alguma forma. E aí quer antecipar uma coisa que a gente nem sabe que vai acontecer mesmo. Loucura, né? Mas de que forma vocês sofrem? Assim, tipo, aqueles clipes que tá chovendo e você tá caindo na parede do banheiro. Não, eu sou posição fetal, assim, chorando de soluçar, sem vontade de sair da cama, de fazer nada. Eu acho que é isso, é ficar, tipo, deitada, amuada mesmo, parecendo um bolinho. Eu sou aquela que fica olhando pra janela, assim, no sofá. Tipo a menina do Crepúsculo, né? Que vai passando os meses É e isso, ela tá parada é olhando pra janela. Essa sou eu, olhando pra janela. Não tô às vezes não sai nenhuma lágrima, eu só tô ali olhando pra janela, assim. Gente, pra mim é sempre. Ou eu tô dentro de um filme ou de um clipe. Porque eu tenho. Você sai descendo pela parede. Ela tá no metrô, assim, olhando pra janela, chovendo. E uma música de fundo sempre. Mas você escolhe uma playlist pra aquele seu sofrimento do dia, é isso? Pior que. Eu só gosto de música triste mesmo. Playlist temática. Não, mas tem música que me faz chorar, automático. Aí você vai ver a tradução da música. Não tem nada a ver. Não, mas é sério, tem música que eu escuto e já me dá um negócio, sabe, no meu coração, assim. Então, às vezes às vezes eu sei que eu preciso sofrer, mas é aquele fundo do poço, mas às vezes eu não tô conseguindo alcançar, então eu preciso de estímulos. Aí as músicas ajudam, né, a chegar nesse lugar, porque eu sinto que eu supero as coisas muito rápido. E eu não sei se isso é bom, ou se eu finjo que eu supero rápido e a vida segue. Eu não sei. Isso é uma incógnita. E aí pra depois mim. acontece alguma coisa, você sofre pelo Aí vem o acúmulo de coisas. Aí vem o gatilho. Eu tô sofrendo pelo negócio que tá acontecendo lá atrás. Nossa, Não eu sei. já sou o Não oposto. Eu sofro até, tipo, não ter mais, mas aí também a hora que acabou, Não, sabe? eu também, amiga. Eu vou no fundo, assim, choro muito. Mas é uma semana, assim, de sofrimento intenso. Eu sou muito intensa. Em tudo. Então eu sofro. Depois acabou. Página virada. Fênix renasceu. Das cinzas. Eu não sei essa medição de tempo. Depende muito do que tá acontecendo. Gente, eu não sofro igual, assim, eu não... Deixa eu pensar em como eu vou falar isso. Porque eu sofro. Só que assim, não é assim, não choro muito. Sei lá, tem algumas coisas que, óbvio, me fazem chorar dias, assim, quando meu cachorro morreu. Chorei meses, dias, foi bem difícil, assim, pra mim. Mas não é assim, como se... Com outras coisas, não é como se eu ficasse chorando no banho. Sei lá, eu acho que eu fico mais, assim... mais ansiosa, tipo, o sofrimento, o que tá acontecendo de errado me deixa mais ansiosa e eu fico pensando naquilo o tempo todo. Mas não sofro, não. Agora, uma música que me faz chorar
toda vez que eu ouço. Eu vou contar aqui, porque estamos num ambiente seguro. Mas se eu ouço essa música, vocês podem ter certeza que eu tô chorando. E eu não sei explicar. Eu até sei, mas enfim. É muito, muito profundo meu. Que é a música do Frozen. Sabe Let It Go? Juro pra vocês. Eu não sei me controlar. Qualquer outro tipo de música. Juro. Eu não sei, não consigo me controlar com Let It Go. Não sei o que dizer pra vocês. Assim. Vai entender, né? A menina não chora por nada. E a personagem também não consegue. Chorar. É. Mas a Heloísa, E aí, a gente sabe Heloísa? que ela tem, né, um iceberg no lugar do coração. Deu um negócio ali meio... Caraca, amiga. Não sei. Não sei nem dizer. Ela se identifica, né? Não, eu acho que eu me identifico, assim, sabe? Mas num nível tão profundo que eu não sei falar pra vocês por quê. Assim, não tem nada assim. Específico. Enfim, na história a menina ela sai, tipo, foge da família, pá. Nunca aconteceu nada assim comigo, entendeu? Não é nada superficial. Eu não sei por quê. Eu choro toda vez, assim, que nem criança. Ah, amiga, mas... Coloca aí pra gente ver. Não, mas deve ter, sim, um motivo. Você vai descobrir um dia. E... que mais? Não sei dizer. Eu gosto muito dessa música. Nossa, e eu fico... Toda vez que eu escuto, eu lembro... Às vezes nem é de pensar em pessoas que já passaram, assim, romanticamente na minha vida, mas de amigos também, que eu achava que eu conhecia e eu não conhecia a pessoa. De verdade, assim. Que eu... E aí, Let It Go. É. E aí, Let It Go. Não, Somebody That I Used to Know. Eu também achei que era do Let It Go. E aí, Luiz explicando. Aí você Let It Go. Eu não sei o que dizer. Não, Então, Somebody Somebody That That I Used to Know. Entendi. É uma das músicas que eu gosto muito, que eu escuto, assim, semanalmente, assim, essa música. E eu sempre lembro de pessoas que já passaram na minha vida e que eu fico, cara, eu achei que eu conhecia essas pessoas, mas não era nada. Não, e a música, ela fala meio que assim, que teve uma separação ali no casal, e que a menina meio que, o menino, sei lá, sumiu da vida como se nunca tivesse existido. Então, na verdade, a pessoa ainda queria ter um relacionamento com ela, mesmo que não fosse, né, de namoro nem nada, mas que a pessoa sumiu, assim. Sim. Eu sempre sumo. Por falar nisso, inclusive, O quê? que a Heloísa falou desse negócio que a pessoa sumiu, e aí você, né, da música, tipo, não sei mais nada da pessoa, mesmo que não fosse num relacionamento amoroso, tipo, fica esse vazio do tipo, meu, cadê a pessoa, né? Eu acho que isso é uma das coisas que me faz sofrer muito também, a finalização de ciclos. Na parte amorosa, na parte de amizade e tal, é exatamente esse o ponto, do tipo, cara, você vive uma fase com determinada pessoa que a pessoa sabia absolutamente tudo sobre você, e de repente é como se a pessoa não tivesse existido. Então é muito louco, porque isso é uma das coisas que me leva pra um estágio, assim, de Sim. sofrimento, sabe? Pra mim também sempre foi muito difícil encerrar ciclos, principalmente nessa questão, porque eu sempre gostei, as minhas relações eram sempre baseadas na amizade, então, na troca ali de compartilhar a vida. Então, eu queria continuar compartilhando minha vida com a pessoa, mesmo se não fosse romanticamente. E a pessoa simplesmente não queria continuar, porque, enfim, cada um age de uma forma. Gente, eu não tenho isso. A Elo tá surtando assim, tipo, sai da minha vida Eu agora. não tenho isso. Pra mim é Mano, muito como assim? Isso que vocês querem saber da pessoa? A pessoa morreu, mano. Não tem mais interesse. É um luto, né? Não, existe luto, óbvio, eu passo pelo luto. Às vezes eu penso, nossa, tô fazendo uma coisa, cara, essa pessoa ia gostar pra caramba disso, ou ia, sei lá, ia fazer um comentário X com relação a isso. Gente, eu sou uma pessoa normal, tipo, eu sinto isso.
mas não o suficiente assim pra me fazer querer ainda ter alguma coisa ou algum tipo eu de acho contato com que isso pessoas que tem pra mim não faz muito sentido. a ver com o fato da dificuldade de encerrar um ciclo e não porque assim, cara, se não quero estar na vida da pessoa, não faz muito sentido continuar É. compartilhando. É que eu vou muito nesse âmbito da amizade, sabe? Focando nisso, no Aham. compartilhar as experiências, a vida, a troca de ideias. Eu sempre criei, pelo menos do meu lado, conexões profundas. Então, eu focava nisso. Ah, eu quero continuar independente se eu tô com a pessoa ou não. Trocando essas ideias, compartilhando a vida de alguma forma. Não igual antes, mas não excluir. Eu sempre achei muito estranho, tipo, excluir e a pessoa simplesmente nunca existiu, sabe? Mas não acho que nunca existiu. Eu acho que é tipo assim, já foi o tempo, sei lá, gente, não sei o que dizer pra vocês também sobre isso. Pra mim, assim, já aconteceu, já teve o que tinha que dar, sim, já deu o que tinha que dar, e agora é bola pra frente. É óbvio que por um tempo vai ficar um buraco, assim, né? Um vazio que a pessoa vai deixar, óbvio. Mas assim, tipo, sei lá, passa um tempo, já tô bem de boa, assim. Eu não sei também, a Heloísa. Já falei 1000 vezes que ela é um ser humano evoluído. Que talvez se eu chegar na evolução dela nessa vida aqui já tá bom pra mim, entendeu? Mas eu não sei, gente. Eu tenho muito essa dificuldade mesmo de. Nossa, a pessoa tava comigo o tempo inteiro, sabia tudo sobre mim, sobre a minha vida, dividia os planos, tal, não sei o quê, e de repente essa questão de excluir. Que Você nem não às vezes sente? vocês me questionam, bloqueia. Cara, pra eu bloquear alguém, vocês não têm noção da pessoa tem que ser. Tem uma pessoa bloqueada no meu WhatsApp que Não, foi um ex hoje. bem psicopata aí, mas a questão é que, tipo, pra mim não faz sentido, sabe? Parece que eu que tô matando a pessoa no mundo, assim, sabe? Eu não sei explicar. Acho que é por isso que eu sofro muito. É muito louco isso. Você sente que você não conhecia a pessoa da forma, a Sim, realidade? Porque é isso que eu sinto. sim, e talvez eu Até sofra, amigos, sim, sabe? pela idealização. Talvez De tipo seja, assim, a mas gente espera que a pessoa seja uma coisa, e aí quando ela se mostra totalmente diferente do que a gente pensou, parece que essa pessoa não existiu. Eu não sei, gente, é muito doido. Mas, gente, pra mim as pessoas não são o que elas são. Elas são o que a dinâmica entre você e ela proporciona. Tipo, não é porque pessoa X foi cuzona com você, por exemplo, que ela é uma pessoa cuzona. Ela pode ser que, pra mim, na minha cabeça, assim, as dinâmicas entre as pessoas que são boas ou ruins, sabe? Então, assim, pra mim é muito separado isso. Tipo, não quer dizer que eu não conheço a pessoa, mas quer dizer que na dinâmica comigo aconteceu isso, isso e isso. Pode ser que na dinâmica com outra pessoa, tanto amizade, relacionamento, tudo, aconteça diferente, sabe? Então, pra mim, não é muito, a pessoa mudou. Pra mim é muito, o encaixe não era bom. Tá, eu concordo e discordo. Eu concordo porque eu acho que a dinâmica entre as pessoas importa para pro que vai acontecer aí, né? Mas eu também acho que tem determinadas atitudes que tá mais ligada à personalidade e ao caráter da pessoa do que da dinâmica em si. Porque, por exemplo, você nunca teve uma amiga sua, tipo, que mudou com você? Tipo, ela era uma coisa com você e aí ela deixou de ser com Sim, você? sim, Tipo com assim, não no, certeza. no todo. E eu Aham. acho que é mais nessa sensação que entra de tipo, meu, mas eu conheci essa pessoa? Mas eu não tenho a sensação de que eu não conheci. Se eu fiquei. Enfim, se eu tive um relacionamento, uma relação longa com essa pessoa, eu não tenho a sensação de que eu não conhecia, eu tenho a sensação que mudou. Entendeu? é diferente. Eu tenho a sensação que eu não conhecia. Tipo, eu não conhecia esse lado, essa pessoa não demonstrou isso. Ela escondeu isso na nossa relação inteira. Então é como se fosse um personagem, Como se ela sabe? estivesse te enganando, assim. Exato, eu sinto Não isso. sei, eu tenho mais essa sensação de que mudou. E às vezes, assim, não é nem a pessoa mudou, a relação entre a gente mudou, por algum motivo. É. Mas no final, o que que te faz sofrer? Trabalho. E você? Tudo! Trabalho, as amizades, a família, os relacionamentos amorosos. Tudo é difícil. Pra mim, o que mais me faz sofrer, e eu percebi nos últimos tempos, são as minhas relações. Eu venho encerrando muitos ciclos, né? Então, entender o lugar das pessoas na minha vida, entender
que acabou o ciclo, entender que não serve mais. A pessoa é uma pessoa boa, mas só não tem que estar na minha vida e tá tudo bem. Eu acho que isso em relacionamentos de todos os tipos. E isso mexe muito comigo. Os lugares que eu tô, sabe? As pessoas que eu convivo, esse tipo de coisa. E é doido porque não transparece, assim. Você parece uma pessoa super bem resolvida com relação a isso e outras coisas. Mas meu sofrimento com relação ao trabalho não é porque eu sofro por trabalhar, é porque é uma coisa que mexe muito comigo, assim, sabe? Se dá uma coisinha, muito mínima errado, ou assim, não deu 100% certo, deu 80%. Gente, juro, eu sou doida no nível, assim. Se eu estive numa reunião que eu falei alguma coisa que depois eu falei, eu tava muito errada nisso, eu fico dias pensando nessa coisa. Tipo, é assim, nesse nível. O meu sofrimento é assim, sabe? Puta, não fiz o que eu deveria ter feito, da melhor forma que eu deveria ter feito. É uma cobrança, assim, muito grande. E nesse tipo de sofrimento. Eu acho que o meu sofrimento maior é também em relação às minhas relações pessoais, né? O trabalho, claro que tem hora que você fala, deu merda e tal, mas não me abala tanto quanto as Pra relações. mim, o trabalho é uma coisa. Trabalho, então eu vou resolver. Alguma coisa. Tudo tem uma resolução, sabe? Eu acho que as relações são muito mais complicadas. Mas no final das contas, eu sofro pelo controle. O controle é Sim. o. Nossa, é eu concordo muito. O que resume tudo, assim. Se eu não o tô no controle. Eu tenho que achar que eu estou no controle, apesar de eu saber que eu não estou. Eu preciso ter a sensação. Sim, porque o não controle, pelo menos pra mim, me leva à incerteza. Sim. E é a incerteza das coisas que me deixa louca, Sim. assim. Sim, é isso mesmo. Muito louco. Pois é, ainda bem que todo mundo que faz terapia, né? É isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijo. Beijo.